A chuva caía fraca naquela noite quando Eduardo terminou de fechar a pequena oficina. Já passava das 11 horas e a rua estava praticamente vazia. Ele entrou no carro cansado, ligou o rádio baixo e começou o caminho de volta para casa. Fazia anos que a sua rotina era a mesma: trabalho, casa, poucos amigos, pouco contato com o passado. Talvez por isso ele tenha estranhado tanto quando parou para abastecer e viu um homem parado sozinho, encostado num poste, desorientado e olhando para o nada. Enquanto saía do posto, Eduardo viu o sujeito levantar a mão pedindo ajuda. Ele diminuiu a velocidade por instinto. A iluminação do farol revelou um rosto conhecido. E naquele instante, ele sentiu um arrepio subir pelos braços. Marcelo! O homem abriu um sorriso cansado. Caramba, Dudu! Não acredito que é você. Estava aqui, rezando para aparecer um rosto conhecido. Eduardo ficou alguns segundos tentando processar aquilo. Fazia mais de 15 anos que ele não via Marcelo. Os dois cresceram juntos no mesmo bairro. Eram inseparáveis na infância, mas a vida acabou levando cada um para um lado. Marcelo abriu a porta e entrou no carro. Rapaz, você mudou muito, hein? Sumiu do mapa, disse Eduardo. Marcelo, soltando uma risada triste e baixa, respondeu: Você também. A vida aconteceu. E disse seriamente: Dudu, eu preciso de um favor. Preciso que você me leve em um lugar. Eduardo não hesitou em ajudar o velho amigo. Claro, Marcelo. É só mostrar onde é. O que você está fazendo aqui essa hora? Caminhando. Caminhando? Nesse lugar? Às vezes a gente precisa pensar. A resposta pareceu estranha, mas Eduardo ignorou. E você mora por aqui? Mais ou menos. O carro seguiu pela estrada úmida, enquanto a chuva batia fraco no para-brisa. No começo, a conversa foi nostálgica. Os dois lembraram dos tempos de escola, das brigas na rua, das partidas de bola no campinho atrás do bairro. Marcelo até comentou sobre um cachorro que eles tiveram quando eram crianças. Detalhes tão específicos que Eduardo começou a se sentir confortável novamente. Mas aos poucos, a conversa mudou. Você ainda fala com o pessoal do bairro? Perguntou Marcelo. Quase ninguém. Mas nem com a minha família? Eduardo hesitou. Para falar a verdade, faz muitos anos que não vejo ninguém da sua casa. Marcelo ficou olhando pela janela. Minha mãe deve sentir a minha falta. A frase saiu pesada, estranha. Você brigou com ela? Marcelo demorou alguns segundos para responder. É que eu fui embora sem avisar. Ela deve estar preocupada. O silêncio tomou conta do carro. A estrada agora estava completamente vazia. Nenhum outro veículo passava por ali. Eduardo percebeu que Marcelo parecia diferente do garoto alegre que conheceu há anos atrás. Ele falava olhando para o nada, com um semblante cansado, sombrio, quase triste. E você? Casou? Teve filhos? Perguntou Eduardo, tentando aliviar o clima. Marcelo ignorou a pergunta.
apenas abaixou a cabeça pesarosamente e disse: Quando uma coisa ruim acontece, você acha que a pessoa consegue seguir em frente? Cara, eu acho que depende. Marcelo soltou uma risada baixa e suspirou sem humor. Não depende não. O carro passou por uma placa velha, quase caída, que dizia: Área rural, siga com cuidado. A mata fechada cercava os dois lados da estrada. Eduardo começou a sentir um desconforto difícil de explicar. Para onde exatamente você está indo? Marcelo apontou para frente. Continua reto. Mas ainda está longe? Não muito. Eduardo percebeu então algo estranho. Marcelo estava completamente seco. Mesmo tendo entrado no carro debaixo da chuva, ele olhou discretamente para o banco. Nem uma gota d'água. Um arrepio percorreu pela sua nuca. Você tá bem, Marcelo? O amigo virou lentamente o rosto para ele. Sua fisionomia parecia abatida, mais pálido que o normal. Você já sentiu que alguma coisa está errada, mas não consegue explicar? Eduardo forçou uma risada nervosa. Você continua estranho igual antigamente. Marcelo não sorriu. Dudu, se um dia eu sumisse, você iria me procurar? O quê? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Claro que iria. Marcelo abaixou a cabeça devagar. Queria que alguém tivesse feito isso. O coração de Eduardo apertou sem motivo. Cara, o que está acontecendo com você? Marcelo olhou novamente pela janela. Estamos chegando, disse ele com uma voz melancólica. Alguns minutos depois, Marcelo pediu para entrar numa estrada estreita de terra com mato dos dois lados. O carro começou a balançar com os buracos no chão. Escuridão total. Até o sinal do celular desapareceu. Então Marcelo apontou para a frente. Pode parar aqui. Eduardo estacionou, olhou ao redor. Só havia mata. Nenhuma casa, nenhuma luz, nada. Você mora aqui? Eduardo perguntou receoso. Marcelo abriu a porta devagar e respondeu com ar sinistro. Preciso que você me ajude a encontrar uma coisa. Eduardo sentiu um frio na barriga. Agora? Vai ser rápido. Marcelo, isso aqui tá me dando uma sensação ruim. Mas Marcelo ficou parado ao lado do carro por alguns segundos. Depois falou baixo. Por favor, Dudu. É importante. Havia algo tão triste naquela voz que Eduardo acabou concordando. Pegou o celular para usar como lanterna e seguiu Marcelo pela trilha no meio do matagal. Os galhos arranhavam seus braços. O chão estava úmido. O cheiro de terra molhada era forte. Então, Eduardo percebeu uma coisa estranha. Os passos de Marcelo haviam parado. Ele virou a lanterna. Marcelo! Nada. Marcelo! Para de brincadeira! Silêncio. Vento
balançou as árvores acima dele. Eduardo começou a respirar mais rápido. Marcelo! Marcelo! A luz do celular tremia em sua mão, enquanto ele avançava mais alguns metros. Então ele tropeçou em algo no chão e viu um pedaço de tecido. Quando apontou a lanterna, havia uma mão. Havia uma pessoa morta ali. Eduardo congelou. O corpo estava parcialmente escondido sob galhos e folhas. A roupa era exatamente igual à de Marcelo, a mesma jaqueta, a mesma barba. O celular quase caiu da mão dele quando aproximou a luz do rosto. Era Marcelo. Os olhos, abertos, encaravam o vazio. O rosto já começava a entrar em decomposição. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. Meu Deus! Ele começou a recuar desesperado. Tropeçou, caiu na lama. Depois correu de volta para o carro, quase sem conseguir respirar. Quando abriu a porta do motorista, ficou paralisado. No carro estava Marcelo, olhando para ele, com um olhar de despedida. Depois, desapareceu. Eduardo ligou o carro e dirigiu até conseguir sinal no celular para chamar a polícia. Horas depois, os policiais confirmaram a identidade do corpo. Marcelo Almeida, desaparecido havia uma semana. A família procurava notícias dele desde então. Um policial lhe disse que a mãe de Marcelo havia informado à polícia que ele desapareceu quando saiu de casa para ir trabalhar e nunca mais voltou. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Dias depois, Eduardo tentou seguir a vida, mas nunca conseguiu esquecer aquela noite, principalmente porque havia uma coisa que ele nunca contou à polícia. Na manhã seguinte, enquanto limpava o carro, encontrou marcas de mãos enlameadas no vidro do passageiro. E no espelho retrovisor havia uma palavra escrita com os dedos: Obrigado.